Opa, então hoje eu tô aqui para gravar um vídeo e a gente vai analisar aqui uma luta hipotética do Shiva, de Shumatsu no Valkyrie, contra o Sukuna, de Jujutsu Kaisen, obviamente. Porque acontece que eu tava navegando pelo YouTube e eu vi alguns vídeos, shorts de comparação entre os dois, então eu decidi fazer um vídeo longo analisando melhor esta luta. Pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas eu ainda assim tô a fim de como posso falar? Dispor minha opinião sobre essa luta. Bem, a gente vai estar analisando o Sukuna 20 dedos no seu corpo original, contando a faquinha dele, que eu esqueci o nome, e vamos contar o Shiva auge, ou seja, durante a própria luta do Ragnarok. E basicamente vamos botar os dois com sangue nos olhos para ir um contra o outro. E é isso. Beleza, rapaziada? Então, bora pra luta. A gente vai começar analisando o Shiva. Basicamente, as fontes que eu vou usar pro vídeo, como eu não sou uma pessoa muito boa em matemática, que não sabe fazer cálculo direito, sim, eu sei que pode ser meio estranho eu querer analisar personagem e não ser bom nisso, mas no caso eu vou usar outros vídeos. Pro Sukuna eu vou usar o vídeo do Wiz the Geek, que ele faz a comparação do Shin Godzilla com o Sukuna. As partes do Shiva eu pedi pro ChatGPT calcular. Sim, podem não gostar, então eu vou pedir para caso vocês queiram mesmo calcular, eu vou botar na descrição qualquer coisa e vocês podem ver se tá certo ou errado com vocês, tá? E também pode ser que eu use algum cálculo das wiki de batalha, tá? E lembrando que isso é minha opinião. Minha opinião, cada um tem sua própria. Vou expor a minha. Começando pelo Shiva, basicamente, em força física, antes da luta dele, o Zeus basicamente fez ele se ajoelhar, que poderia fazer com que o Shiva tivesse uma força inferior do Zeus. Entretanto, nesse mesmo quadro, o Shiva basicamente conseguiu voltar normalmente, sem nem muitos problemas. Ou seja, em questão de força, ele seria superior ao Zeus base, sem ser o Zeus musculoso, o Zeus velhinho lá. Agora, indo também continuando para a potência dos ataques do Shiva, eu basicamente usei como base os feitos dele na luta contra o Rudra, dos sons dos socos dele ecoarem por toda a Índia e do fato deles basicamente criarem uma chuva pesada que muito provavelmente também cobriu toda a Índia, e mesmo que não tenha coberto toda a Índia, cobriu boa parte da toda aquela região, que em si não vai mudar tanta coisa. O feito do Shiva, dos socos do Shiva ecoarem por toda a Índia, basicamente no cálculo do ChatGPT deu o resultado de milhares de megatons, que seria força suficiente para destruir cidades e até uma montanha, né? E o feito dele criar uma chuva pesada sobre a Índia corresponde a 1,77 bilhões de megatons. Caso você queira diminuir para 800 milhões, 700 milhões de megatons, não vai fazer tanta diferença, tá? Com esta força, o Shiva basicamente seria capaz de destruir um continente. Muitos vão achar que assim, mas isso é muita coisa, ele não demonstrou isso. Bem, a gente tem que lembrar que o narrador, não o Heimdall, o próprio narrador do mangá, diz que o Shiva é um destruidor de mundos. Mundo é usado o kanji Sekai, que pode se referir tanto ao mundo como planeta, sociedade ou universo. Tem rapaziada que fala de Shumatsu que acredita que seja uma declaração universal, que o Shiva poderia destruir o universo. Na minha opinião, não, se refere ao planeta. E isso tornaria essa capacidade do Shiva consistente, tendo em vista que ele poderia não conseguir destruir o planeta maior com um golpe, mas tendo a potência de destruir um continente, ele conseguiria gradualmente destruir todo o planeta. Então, na minha opinião, faz sim sentido o Shiva ser capaz de destruir um continente com os socos dele. Por resultado, inevitavelmente destruir o planeta. Lembrando que isso é a consequência dos socos dele. Então, muito frente, os socos dele são ainda mais fortes, né? Depois disso, ele ganha um buff. Depois dele derrotar o Rudra, ele ganha, se eu não me engano, 1116, a esperança, né, dos 1116 deuses que eles derrotaram. E como o Rudra, usando esse poder, estava basicamente batendo de frente com o Shiva, estava relativo a ele, então dá pra gente considerar que seria mais ou menos o Shiva com a esperança dos deuses, ele ficaria 2 vezes mais forte, tendo em vista que o Rudra, com esse poder, estava mais ou menos igualado com ele. Então vou usar o fato de que ele provavelmente ficou 2 vezes mais forte, né? O que só deixaria ainda mais consistente ele ser um ser planetário. Agora indo para a parte da velocidade, bem,
Eu vou me basear numa coisa que muita gente do Shumatsu usa, que é usar o Ares como parâmetro de comparação. O Ares era capaz de acompanhar os ataques dos Zeus, que eram em nanosegundos, pelo que eu me lembre. E isso é um feito acima da velocidade da luz ou comparável à velocidade da luz. E o Shiva, que é um deus muito mais forte e superior ao Ares, muito provavelmente, no mínimo, deveria estar também nesse nível. Então ele, no mínimo, estaria na velocidade da luz um pouco acima. Quando ele usa sua dança, né, o Tandava, ele fica ainda mais rápido. Por exemplo, ele consegue criar várias imagens pré-residuais e o próprio Hermes fala que é como se fossem vários Shivas atacando ao mesmo tempo. E isso lembra o feito do Poseidon na luta dele contra o Sasaki, que também faz alguma coisa muito parecida. Consegue deixar várias imagens pré-residuais parecendo que são vários Poseidons atacando. Ou seja, isso basicamente é para demonstrar que o Shiva ficou bem mais rápido. Para demonstrar que o Shiva é sim de fato muito rápido. Na minha opinião, o Shiva é um dos personagens mais rápidos de Shumatsu, mas isso é a minha opinião. Então eu colocaria a velocidade dele acima da velocidade da luz. Sobre durabilidade e resistência geral, feitos grandes ele não demonstrou nenhum. Ele foi capaz de tancar vários ataques do Raiden. Ataques não nomeados, ataques comuns, com ele sem os 6 selos. Então seria uma durabilidade assim boa, uma boa resistência. Por mais que estamina o Shiva não seja muito bom, já que ele ficou cansado em vários momentos, mas ele era capaz de tancar vários ataques do Raiden. Mesmo que quando ele focou todos os músculos dele no braço do Shiva, o braço dele tenha sido esmagado, né? E também o Yatagarasu do Raiden conseguiu arrancar 2 braços fora. E se não me engano, foi o Hermes ou os Zeus que comentaram que se ele não tivesse bloqueado, a cabeça do Shiva, né, teria sido esmagada. Então o Shiva conseguiu tancar um Yatagarasu enfraquecido, né, já que ele defendeu com os 2 braços. Que é um feito de durabilidade bom, por mais que ainda seja meio meh, porque se não fosse a defesa, ele teria tido a cabeça esmagada, teria morrido, né? Mas ainda assim, é um bom feito, tendo em vista que o Raiden era mais forte fisicamente que o Shiva, e o Shiva conseguia destruir continentes com os socos dele, né? Então, ele conseguia aguentar ataques por volta dessa mesma potência, dá sim uma boa durabilidade para ele. Habilidades, o Shiva não tem muitas, ele tem uma grande destreza e ele também é um mestre, né, no combate corpo a corpo, usando a dança dele. Ele é extremamente ágil nos golpes, conseguindo fazer vários ataques ao mesmo tempo. O próprio Raiden estava sendo subjugado pela velocidade do Shiva. E ele também consegue sobreaquecer o próprio corpo e criar chamas, né? Que na forma de Tandava Karma dele, que é a forma mais poderosa, quando basicamente ele faz o coração dele acelerar e basicamente ele começa a pegar fogo e ganha um boost de poder imenso, ao ponto dele conseguir sobrepujar o Raiden facilmente, né? O Raiden, que tinha força e durabilidade comparáveis à do Shiva, estava tendo os músculos e o corpo dele queimados facilmente pelo Tandava Karma, né? Ou seja, é uma forma bem poderosa e essa habilidade de criar fogo do Shiva também é muito roubada. O Shiva, antes de ativar o Tandava Karma, também foi capaz de fazer um chute, que ele pulou lá de cima e deu um chutão que queimou toda a parte da frente do corpo do Raiden. Ele estava tão quente que no momento que cortou e queimou tudo aquilo, ao mesmo tempo counterizou. Tão forte que era. E na forma de Tandava Karma, além do Shiva conseguir queimar facilmente os músculos do Raiden, ele também tinha a Devaloka, que era basicamente um chute que superou o Yatagarasu do Raiden, né? O pé do Shiva literalmente perfurou a mão do Raiden e depois que ele finalizou o golpe, ele destruiu, ele abriu o braço do Raiden em 2 e queimou ele inteiro. E ele também conseguiu arrancar a cabeça do Raiden fora com a Devaloka. Esse é o Shiva. Agora vamos para o Sukuna. Sukuna, ele em questão de força era capaz de arremessar o Megumi por diversos prédios. Ele também é mais forte que personagens como Hakari, Maki, Hajime, que facilmente conseguiu destruir prédios e construções inteiras com pura força física. Na potência de ataque dele, era capaz de ferir o Gojo na porradaria franca. Utilizando a flecha de fogo dele, ele foi capaz de destruir boa parte da cidade, que segundo, né, os cálculos do Easy Geek, basicamente equivaleria a 35 kilotons, se não me engano, ou 65 kilotons de destruição.
basicamente era capaz de destruir boa parte de uma cidade. E isso era o Sukuna enfraquecido, depois de bastante luta. Ou seja, a flecha de fogo no auge deve ser muito mais forte do que isso. Os cortes casuais dele também fatiavam prédios, edifícios casualmente. E a expansão de domínio dele era facilmente capaz de destruir uma cidade inteira, né? Capaz de matar o Gojo também, né? Se não fosse a técnica reversa dele. Sobre a velocidade do Sukuna, ela é bem debatível em certos aspectos, porque ele é mais rápido que personagens como Hakari, Maki, Hajime, conseguem reagir à velocidade do raio, que faria a velocidade dele ser massivamente hipersônica, e o Sukuna estaria acima disso. Só que tem um feito que muita gente fala, que na minha opinião eu discordo desse feito, que o Hajime não. O Sukuna teria reagido às ondas eletromagnéticas do Hajime. Ondas eletromagnéticas se movem na velocidade da luz. Só que se você pegar o quadro do mangá direito e analisar, você vai ver que o Sukuna, tudo indica que ele desviou antes do Hajime disparar a onda eletromagnética. Então não seria um feito de reagir à velocidade da luz. E eu acho mais consistente de fato ele não ter reagido às ondas eletromagnéticas, né? Na minha opinião. Questão de durabilidade e resistência geral, o Sukuna foi capaz de tancar o Roshi restrito quando o Sukuna já estava enfraquecido. Segundo os cálculos também do Easy de Geek, isso equivaleria à destruição de uma montanha. Só que o Sukuna ficou extremamente incapacitado depois disso. Na minha opinião, o Sukuna com os 20 dedos na forma verdadeira dele, no auge, conseguiria tancar esse ataque. Esse ataque, na minha opinião, ele conseguiria tancar 2 desses ataques, já que no início da luta com a amplificação de domínio, que anula boa parte das técnicas inatas, ele foi capaz de tancar o vazio roxo 200%, que é mais forte que o vazio roxo restrito. E basicamente ao decorrer da luta ele fala que ele não conseguiria tancar outro vazio roxo desses. Então, na minha opinião, na forma verdadeira do Sukuna, sem estar cansado no full power, ele conseguiria tancar 2 do vazio roxo restrito. Então a durabilidade dele estaria também por volta desse nível. Em habilidade Sukuna, ele é mestre também em combate corpo a corpo. Ele tem a faquinha dele, que é a Kamutoki, lembrei o nome, que basicamente dispara raios. Não tem muito o que falar. Ele tem os seus cortes, o desmantelar, que é um corte padrão, que ele pode aumentar a força, tamanho e tal. Tem o clivar, que se adapta à quantidade de energia amaldiçoada e à força do seu oponente. Então quanto mais forte, mais energia amaldiçoada ele tiver, mais forte e adaptável vai ser o clivar. Ele tem a flecha de fogo dele, que eu já apresentei. E tem a expansão de domínio, que em um raio de 200 metros destrói tudo que tiver dentro do domínio, com e sem energia amaldiçoada. Depois dessa comparação, a gente vai agora pro veredito final. Lembrando, tudo isso daqui é na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, pode deixar nos comentários. Só seja respeitoso. Então vamos pra luta em si. Bem, rapaziada, na minha opinião bem sincera, o Sukuna iria ser humilhado pelo Shiva. Shiva tem melhores feitos e escalas de resistência, durabilidade. Ele é mais rápido, é muito mais forte fisicamente que o Sukuna, em questão de potência de ataque também. Uma coisa que eu esqueci de falar do Sukuna é que ele tem o corte que corta o mundo, que basicamente ignora a durabilidade, é um corte no próprio espaço. Isso seria de fato um problema e poderia ser uma chave para o Sukuna ganhar do Shiva. Só que na minha opinião, ele não iria conseguir usar esse ataque a tempo. Na minha opinião, o Shiva, por ele ser muito mais rápido e resistente que o Sukuna, quando os dois fossem para uma trocação franca, o Shiva ia só destruir o Sukuna na porrada e não ia dar tempo do Sukuna fazer nada. Mesmo que ele usasse a flecha de fogo, o Shiva, o corpo dele já é naturalmente resistente a chamas, e as chamas do Tandavakarma, que iriam eventualmente queimar o corpo dele inteiro a cinzas. E o corpo dele devia estar numa durabilidade, como eu mesmo falei, por volta de continente até planetário. Então, as chamas do Sukuna não iam fazer nada contra o Shiva. E a expansão de domínio também seria inútil, porque mesmo que o Sukuna conseguisse usar os desmantelares no Shiva, tendo em vista que o Clivar só funcionaria com quem tem energia amaldiçoada e o Shiva não tem, os cortes do desmantelar não teriam uma potência de ataque necessária para realmente ferir o Shiva. No máximo fariam pequenos arranhões, né? E pela velocidade do Shiva ser muito acima, a força dele também, na minha opinião, o Shiva só ia dar um blitz no Sukuna, ia destruir o crânio dele, ia
obliterar ele e o Sukuna ia perder facilmente pro Shiva, né? E o corte que o Quarto Mundo talvez conseguisse matar o Shiva, na minha opinião, tendo em vista que ele gosta, né, de tancar os ataques. Mas isso seria um cenário muito hipotético, tá? Eu não acho que essa luta chegaria ao ponto do Sukuna usar o corte que Quarto Mundo. Eu acho que o Shiva avançaria contra o Sukuna tentaria trocar alguns golpes com ele, o Shiva ia destruir ele na base da porradaria, e ele nem ia necessitar nem pra dança dele, a Tandava, nem pro Tandava Karma. Eu acho que na base da porrada normal o Shiva já conseguiria ganhar do Sukuna. Lembrando, essa aqui é a minha opinião, tá? Sua opinião pode ser diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Pode deixar suas opiniões no comentário também. Até um outro dia.